irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor nessa noite. Estou aqui com a palavra de Deus em minhas mãos. Queria deixar aqui um texto para meditação dos irmãos neste momento. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Está escrito assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Jesus faz um convite aos discípulos, dizendo aos discípulos, convidando os discípulos para passar para a outra margem, para o outro lado. Jesus tinha um propósito em tudo isso, porque do outro lado havia um homem que estava possesso de demônios e precisava de uma libertação. Mas o interessante é que Jesus não avisou aos discípulos o que o esperava do outro lado da margem. Jesus apenas faz o convite aos discípulos e os discípulos entram no barco. Eles seguem caminho e Jesus, o texto diz que Jesus pega uma almofada e começa a dormir. Jesus dormindo, no percurso o vento, a tempestade começa a atingir a embarcação. Os discípulos olham para Jesus e dizem para Jesus: Mestre, não te importas que pereçamos? E aí Jesus, acordando, repreendeu o vento e a tempestade. Mas o interessante é que, pelo fato de nós servirmos a Deus, isso não nos isenta de passarmos por lutas, por dificuldades, por tempestades e por ventos. Jesus convidou eles para passar para outra margem, como está aqui no texto. Mas Jesus não disse o que aconteceria no percurso, no caminho. Jesus apenas o convida e diz: passemos para outra margem. Os discípulos vão juntamente com Jesus, mas eles sentem medo quando vê a tempestade, quando vê o vento. Mas Jesus disse para nós claramente nas Sagradas Escrituras, dizendo aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos na igreja, servindo a Deus, envolvidos no reino de Deus, mas pelo fato de servirmos a Deus, isso não nos isenta de passarmos por dificuldades. Jesus estava com eles no barco e mesmo assim eles passaram por dificuldades. Jesus sabia que tinha vento, que tinha tempestade, que tinha aquelas dificuldades momentâneas. E pelo fato de Jesus estar dormindo, isso não significa que Jesus não está preocupado com a nossa situação. Jesus dormiu no barco, mas ele sabia tudo o que estava acontecendo e estava no controle de tudo. Então nós servimos a Deus, precisamos ter fé e confiar em Jesus, porque mesmo nos momentos em que Deus não está falando conosco, nós sabemos que Ele está trabalhando em silêncio. Então isso não significa que Deus nos abandonou ou que Ele não está dando a devida atenção para a nossa dificuldade. Quando Jesus acorda, Jesus diz aos discípulos: vós não tendes fé? E o interessante é que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10 e o verso 17, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. No capítulo 4, no verso 1, Jesus pregou a parábola do semeador. Depois, no verso 21, Jesus pregou a parábola da candeia. No verso 26, Jesus pregou a parábola da semente. E no verso 30, Jesus pregou a parábola do grão de mostarda. Ou seja, os discípulos ouviram 4 mensagens de Jesus. Mas no momento da luta, do vento, da dificuldade,
faltou fé para os discípulos. Ou seja, eles estavam ouvindo a palavra de Deus, mas eles não estavam com fé suficiente para acreditar que Jesus poderia resolver aquela situação. Mas, mesmo Jesus nos convidando a segui-lo, a entrarmos na embarcação junto com ele, o importante é que ele tem um propósito. Jesus precisava libertar aquele homem que estava na cidade de Gadara. E Jesus não avisou para os discípulos. Muitas vezes nós, no reino de Deus, passamos por lutas, por dificuldades, mas Jesus não nos avisa o que vai acontecer amanhã ou mais para frente. Ele apenas garante que está conosco naquela situação. Então eu queria nesta noite deixar esta palavra para a sua meditação. Você que está ouvindo essa palavra neste momento, eu espero e acredito que Deus possa falar melhor ao teu coração e que Deus possa continuar falando conosco e nos instruindo através da sua poderosa palavra. Deus abençoe todos os irmãos da TV ADSM, do nosso ministério, do nosso campo, e é esta a palavra que eu quero deixar para o coração dos irmãos nesta noite. Deus vos abençoe em tudo. Amém. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Queria agradecer neste momento ao pastor Deiró de Andrade, à pastora Ana Suzy. Queria também agradecer a toda a equipe da TV ADSM. Agradecer ao pastor Roberto França, meu pastor local ali na Igreja do Relógio. Estamos ali servindo a Deus na Igreja do Relógio. Temos culto às terças, quinta e domingo. Terça-feira e quinta-feira o culto é às 19h30, aos domingos às 17h30. Estamos ali servindo a Deus também e eu gostaria de convidá-los a cultuar e participar também dos trabalhos aqui da nossa sede. Culto de doutrina é toda quarta-feira às 19h30. Também tem culto aos domingos e agradecer a todos os irmãos e ao serviço maravilhoso que os irmãos prestam aqui na TV ADSM. Deus vos abençoe em tudo e vos faça prósperos e felizes. Amém.